Este daqui... Não, pera, não é este não. Este daqui é o nosso humano, que após usar todas suas habilidades habilidísticas de um arquimago alienígena, reencarna no corpo de um humano que foi de gigantes das colinas por falta de comida. Digitei F aí pelo nosso guerreiro, porra. Seu nome, o nome do manhwa, The Delusional Hunt in Another World, ou, em PTBR, o caçador delirante de outro mundo. Esta é uma história de um ser totalmente poderoso que entra em contraste de um corpo totalmente fraco e inútil. E é por isso que eu achei ele tão bom. Como um alien, ele aprende bastante sobre o nosso mundinho aqui, a Terra, tá ligado? O que gera interações engraçadas com outros personagens. Um manhwa divertido, que há um bom tempo atrás eu vi um pessoal elogiando a sua novel, mas eu não tinha achado em nenhum lugar. E tá aqui o manhwa, tá? Consegui achar. E para saciar minha curiosidade, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então é aquilo. Se ajeitem na sua cama, cadeira ou sofá, beba uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui, porra. Vambora. Em um certo quarto, vimos um rapaz abrindo de leve os seus olhos em lágrimas. Confuso, aquele rapaz olhava a palma de sua mão, e com sua visão ainda um pouco embaçada, curioso, ele se perguntava o que era aquilo. Um corpo feito de carbono, e um grupo alongado semelhante a uma proteína que poderia se mover. Com seus olhos frios, ele dizia a si mesmo que foi sortudo, pois este era um corpo cuja sua alma já foi há muito tempo. E bem, este daqui é o nosso humano, um Ali. Um humano ou um manali, pensando consigo mesmo que de qualquer forma ele havia conseguido, e que até mesmo o grandioso ele iria conseguir efetuar com facilidade de tal reencarnação, e não era lá grandes coisas. Com isso, ele falava em voz alta, um olá, testando a sua voz, pensando que a substituição de língua também foi uma coisa natural. Vendo seu reflexo, dizia a si mesmo que mover o seu corpo também não era um problema. E bem, de acordo com seu plano, ele deveria ter herdado perfeitamente as memórias de quem possuísse, a ponto que até mesmo seus próprios pais não perceberiam que este corpo havia mudado. No entanto, ele apenas retia recorte do seu passado, não conseguia se lembrar ao certo de que pessoa ele era. Eram tudo memórias fragmentadas. De repente, ele foi tomado por uma intensa dor de cabeça. Sentiu uma intensa dor em seu abdômen também, como se estivesse sendo rasgado, gritando o mais alto possível, perguntando de onde que vinha isto. E assim, por fim, ele viu o que havia acontecido com o verdadeiro dono deste corpo. Suando frio, ele logo entendia que o dono original deste corpo havia perdido a sua vida por conta da fome. Antes de ter reencarnado, ele havia especificado algumas condições, e a sua regra número 1 era de reencarnar como uma criatura com o maior poder mágico deste planeta. Caso passasse pelas condições, naturalmente acabaria com uma espécie mais inteligente, ou seja, um ser humano. Mas agora, depois deste seu desejo ter sido realizado, não deixava de pensar que havia se esquecido de verificar as condições físicas de quem ele iria possuir. Desesperado por conta da fome, ele saía arrastando de sua cama, pensando que mal consegue ativar a sua magia, caminhando com certa dificuldade, dizendo a si mesmo que precisa de tempo para se adaptar ao poder mágico deste mundo, e para acabar com esta sua dor, precisa colocar algo dentro de seu estômago. Após tais pensamentos, ele olhava em direção da porta daquele apartamento. Seus olhos brilhavam e ele dizia a si mesmo que era a luz. E bem, a maior parte da superfície de seu planeta era coberto basicamente de água. Era um lugar escuro e completamente azul, onde a luz das estrelas não alcançava. Mas, diferente de sua antiga morada, para este planeta, tudo era completamente diferente. Seus olhos se enchiam de emoção, olhando o vasto céu azulado pintado com as nuvens que contrastava com sua tonalidade branca, brilhante e quente, o chão sólido que tocava os seus pés e sustentava o seu corpo. Tudo isto era uma novidade para ele, mas não era hora para isso não, pois ele estava morrendo de fome, né, velho? Dizendo a si mesmo que primeiro precisa encontrar alguma coisa para comer. Ele andava pelas ruas desesperado por comida, caía de joelhos no chão, perplexo, dizendo a si mesmo que então era por isso que o dono deste corpo havia perdido a sua vida pela fome, a ponto de chorar, tadinho, falando que tinha de encontrar alguma coisa para comer, senão iria de gigantes da colina aqui também. Foi quando que uma barata por ali chamou sua atenção, o que de certa forma o deixava curioso. Mas, fora sua curiosidade, era um alimento. Pegando aquela barata em sua mão, dizendo a si mesmo que era melhor do que nada. Mas antes que ele fosse de dar-lhe na barata, ele viu um garoto passando por ele, pensando que era outro de sua espécie. Olhando em direção daquele garoto, se perguntava se era um filhote, ou, como os humanos gostam de chamar, uma criança, curioso com o que ele estava tomando. Jogando aquela barata para longe, ele falava em voz alta que aquilo era comida, que parecia bastante saborosa. Alguns minutos depois, vimos ele seguindo aquele
daquele garoto. E detalhe, aquele cartaz lá atrás, ó, é um cartaz de policial que destacava que se você encontrar uma pessoa suspeita, ligue 190. Isso aí vale pra vocês também. Aquele mesmo garoto olhava para trás e viu uma pessoa que parecia totalmente suspeita, né, velho? E ele, que não era bobo nem nada, partia nas carreiras dali o mais rápido possível. Com isso, o nosso mano olhava em direção de alguns vasos de flores que ali estava, curioso, se perguntando o que era aquilo. E sem nem mesmo pensar duas vezes, ele ia de dar nas plantas, falando que ainda é melhor do que roubar comida de outra pessoa, né, velho? Mas antes que ele comesse, um barulho chamava sua atenção. Com este som, ele logo deduzia que era aquele garoto de mais cedo. Preocupado, ele começou a se mover para ver o que estava acontecendo. Cortamos para aquele garoto de segundos atrás, se tremendo de medo. Diante dele, um gigantesco monstro que se assemelhava a um pássaro. Esse passaralho aí, ó, começava a correr atrás do garoto, e com isso ele conseguia lhe alcançar, mas graças à sua mochila ele conseguia escapar do bico daquele gigantesco monstro. Assim, caindo de joelhos no chão, ele olhava para trás, via aquele monstro, e para escapar dele saiu correndo o mais rápido possível, enquanto aquele monstro destruía o que via pela frente. O garoto começava a gritar o mais alto possível por socorro, para que alguém viesse lhe salvar, e já ao lado de nosso mano, ele vê este mesmo garoto correndo pela sua vida, e curioso pelo tamanho daquele passarinho, tá ligado? Reparando ao certo naquele monstro pássaro, que com seus olhos arregalados ele se perguntava o que diabos de planeta é este que veio parar. No entanto, ele não deixava de pensar que isto aqui era uma coisa muito boa. Frangadas, tá ligado? Carne a passaralhos, tá ligado? Olhando em direção daquele pássaro nervoso, pensando que finalmente conheceu um animal selvagem digno de ser a sua presa. E ele, o grande arquimago, o mais forte, pode tirar a sua vida deste monstro com um espio. Todo pomposo lá, falando que quando se adaptar ao seu poder mágico, conquistar um pequeno planeta como este. Interrompendo estes pensamentos, um grande poder mágico tomava a sua volta. Um poder incrivelmente poderoso. Boquiaberto, ele dizia a si mesmo que esta era uma sensação de como seu corpo estivesse escaneando cada célula, e tem total certeza disto, que este era o poder mágico desta terra. De repente ele caía de joelhos no chão, falando em voz alta que este era um poder muito pesado. Em seu antigo planeta, o poder mágico era pouco. Era quase como se ele estivesse com apenas de uma de suas pernas e um pequeno balde extraindo pouco a pouco a sua magia. Em contrapartida, este planeta era quase como se ele estivesse se jogado de cabeça em uma piscina recheada de mana. Emocionado, dizendo assim mesmo que este era um lugar rico em mana em si, e não há nada melhor do que isso. Já ao lado daquele garoto, tá ligado? Ele vinha de lá gritando pelo nosso mano, pedindo para que ele lhe salvasse. Ele não deixava de dar um leve suspiro, pensando que de todas as pessoas ele estava pedindo ajuda logo a ele. O alienígena é incrível como ele, metendo a sua Jojo Pose, pedindo para que não se preocupasse, pois o grandioso eu estava aqui, mas irá lhe ajudar com uma única condição: compartilhai-vos o que está em sua mão. Pegando aquele garoto de surpresa ao ouvir das falas regadas de marra e de nosso mano, tá ligado? Foi neste momento que aquele passaralho gritou o mais alto possível, pegando eles de surpresa. Desesperado, nosso maninho ia até ele, falava que ia dar ciência a sua bebida para ele, suplicando para que apenas salvasse a sua vida. E após tal fala, ele apenas acenava com a sua cabeça, elevando o seu braço, e pedia para que aquele garoto ficasse atrás dele. Ele, o primeiro arquimago que era responsável pela defesa de todo o seu planeta outrora, com um único simplório gesto, pode separar os ossos da carne deste pássaro em sua frente. Só que não. Deixando lá o grande arquimago surpreso por nada ter acontecido, coçando a sua cabeça, ele se perguntava o que era isso, se talvez estava nervoso por conta deste ambiente novo. E enquanto ele estava lá divagando consigo mesmo, aquele garoto saía correndo lá desesperado. E já ao lado dele, ele estava lá testando magia explosiva, mas não funcionava. Algo com atributo de água, mas nada. Telepatias, necas, maldições, nada de novo. Após testar tudo isso, perplexo, ele olhava em direção da sua mão e se perguntava o que diabos estava acontecendo aqui, velho. O porquê de sua magia não está funcionando. E antes, que era o garoto, tá ligado? Agora é o nosso mano correndo pela sua vida pedindo por ajuda. Ele passava por meio da avenida, com o sinal ainda aberto, enquanto todos os motoristas xingavam ele de tudo que é nome. Aquele passaralho ainda estava atrás dele, destruindo tudo que vinha em sua frente. Ele arfava de cansaço, se perguntando do porquê diabos esse pássaro está ali apenas lhe perseguindo, mesmo em um local cheio de pessoas. Além do que, ele não havia comido nada ainda, usando todas as suas forças para correr desta forma.
forma estava quase chegando no seu limite. Enquanto virava uma esquina, não deixava de pensar que isto não iria dar certo, teria de mudar a sua rota. Aquele pássaro pulava, e enquanto ele estava no meio dos céus, o nosso mano se perguntava se esta coisa conseguia voar. Vindo com tudo em sua direção, na força do ódio, ele não deixava de pensar que se as coisas seguissem nesse ritmo, ele seria comida aqui e agora. Foi quando que ele sentiu uma certa dor em seu joelho. Surpreso, ele se perguntava se o dono deste corpo tinha alguma espécie de deficiência, mas neste meio tempo ele tropeçava, enquanto aquele passaralho estava próximo de lhe atacar, e quando ele estava prestes a lhe passar as bicadas, por causa deste seu tropeço que o passaralho passava por cima de sua cabeça com tudo, tá ligado? Após isto, uma barulheira intensa acontecia, e enquanto ele estava lá tampando seus ouvidos, orando pela sua vida, quando abriu seus olhos, em sua frente era pego de surpresas, vendo as penagens pelos ares. Em sua frente, via aquele passaralho, já sem vida no chão, se perguntando o que havia acontecido aqui. Ele não deixava de pensar que este pássaro, que era capaz de voar, bateu com sua cabeça tão forte em um muro que acabou perdendo a sua vida, mas ainda assim, adoraria perguntar aos estudiosos dessa terra para saber mais sobre esta criatura em sua frente, mas não era hora para isto não. Ele tinha de tirar sua barriga da sua miséria, né, velho? Ainda tem aquele pássaro curioso, se perguntando se ele era comestível ou não, mas antes que ele fizesse alguma coisa, uma outra pessoa chamava sua atenção. Uma morena de terno, que chegava no local, que por alguma razão estava surpresa ao ver o rosto de nosso mano. Minutos atrás, aquele mesmo garoto chamou esta morena de terno. Com o policial ao seu lado, ela perguntava se era por este lado que o monstro foi confirmado, e sim ele respondia. Após isto, mudava totalmente a sua expressão, falando para o garoto que o policial, que a partir daqui seria perigoso, e por esta razão que pedia para que os dois ficassem aqui. Um matador de iniciantes. Um monstro, do tipo pássaro, que vive em dungeons em zonas desertas, cheias de areia. Originalmente era um monstro de rank e que poderia ser facilmente derrotado com o armamento convencional da Terra, espadas, balas, babababá. No entanto, a classificação de matador de iniciantes que ele possui foi definida por conta de pessoas de rank C que tinham dificuldade de enfrentá-lo e por muitas vezes perdiam a sua vida. Enquanto ela corria o mais rápido possível, não deixava de pensar que um caçador de rank C seria abatido na mesma da hora, antes que houvesse vítimas, e ela tem de derrotá-lo o quanto antes. E ao chegar no local, viu o passaralho preso em uma parede, uma pessoa em sua frente. Foi neste momento que uma coisa chamou sua atenção, olhando em direção daquela pessoa, acariciando o passaralho, olhando em direção de seu rosto, frio e inexpressivo, ficando surpresa. Boca aberta, morena de terno não deixava de se perguntar se ele havia derrotado este pássaro sozinho. Foi quando que o mesmo garoto e o policial veio de lá, perguntando o que havia acontecido. O garoto chamava o nosso mano de tio e falava que havia trago um policial. Este mesmo polícia, e até ele agradecia pelo seu trabalho duro, feliz por haver um caçador por perto para lidar com este monstro. Curioso, o nosso mano se perguntava o que diabos era um caçador, tá ligado? Usando todos os seus neurônios alienosos, tentando usar lembranças de corpo para saber ao certo que era um caçador, tá ligado? Mas não conseguia. Enquanto o policial conversava com ele, enchendo de agradecimentos por ter pego o passaralho, aquela morena de terno ainda estava emburrada, se perguntando como que esta pessoa havia derrotado este grande pássaro. O habitat natural dele é um deserto coberto de areia onde os seus pés se afundam. É por isso que é mais fácil capturar um monstro como este fora da dungeon do que dentro dela. Se aproximando do pássaro, pensando que do lado de fora o chão é sólido, e isso facilita as coisas. Mas isso só se é possível caso você tenha uma visão dinâmica, capaz de ver a velocidade do pássaro. E olhando mais de perto, o nosso mano, tirou a sua vida com um método rápido e direto, olhando em direção dele, pensando que se este for o caso, esta pessoa em sua frente é pelo menos um caçador de rank C. Interrompendo seus pensamentos, o nosso mano chamava a atenção desse garoto, elevando a sua mão e falando "devolva", perguntando se ele havia se esquecido de sua promessa, fazendo jus da fala, tá ligado? Tão fácil quanto roubar doce de criança. Ele ia de dar daquele refrigerante lá, o suco, eu não sei dizer o certo, e se derretia com seu sabor, todo felizoide, pensando que já faz muito tempo que evoluiu para um corpo que precisava comer, e degustar isso daqui agora era muito bom. Enquanto ele tava lá, indo de Dali, a nossa mana de terno ficava lá se perguntando se ele realmente havia acabado de roubar um doce de uma criança. Com isso, e até ele chamava sua atenção. Aquela morena, ele falava que era da associação de caçadores, e o seu nome era Suo Yeon, apertando a sua mão, toda melacana lá, treinando, perguntando se ele havia lidado com este pássaro sozinho, e sim, ele lhe respondia.
Com isso, ela comentava que nunca havia visto seu rosto antes, perguntando se ele é um caçador freelance ou algo do tipo, pedindo pela sua identificação de caçador. Enquanto ele estava lá bebendo seu suco, se perguntava o que diabos era uma identificação de caçador. Coincidentemente, ele pedia desculpas, mas não tinha uma identificação como esta aqui com ele neste momento. Ela lhe respondia com entendido, iria procurar por ele depois nos bancos de dados da associação. Com isso, perguntava o nome de nosso mano, o que deixava ele de certa forma desconcertado, tá ligado? Pois não consegue se lembrar ao certo o nome deste corpo. A mana de terno aí ficava confusa enquanto olhava em sua direção, se aproximando e perguntando se talvez ele não tenha se registrado como caçador, se ao menos ele fez algum teste de despertar. Surpresa, perguntando se ele acabou de usar uma habilidade despertada em uma rua principal sem se registrar antes. Pegando nosso mano de surpresa, ouvia que isto era uma coisa ilegal. Enquanto o moleque lá tirava uma selfie com a polícia lá atrás, tá ligado? Ele não deixava de pensar que não tem certeza do que ela estava falando, mas logo ficava em choque, suando frio, pensando na mesma possibilidade de ter se ferrado neste devido momento. Pegando a morena de terno de surpresa, ele falava que era claro que ele é um caçador registrado, tá ligado? Se virando de costas, ele falava que havia deixado a sua identificação de caçador em casa, e caso ela esperasse por aqui, ele iria lá buscar. E assim, com toda a sua marra, ele saiu do local, desesperado, pensando que mais nunca em toda a sua vida verá esta morena de terno aí de novo. Já em sua casa, ele encontrava tal identificação. Por fim, viu seu nome, ou o nome original deste corpo, que era Kim Jireel. No entanto, enquanto olhava em sua volta, não conseguia encontrar nada chamado como identificação de caçador. Ou seja, o dono deste corpo nem um caçador era. Vivia também que o dono original deste corpo era um dependente químico, mas ele não entendia ao certo do porquê, apenas se perguntava o porquê de ter tantos ali. Pegando aquele maço em sua mão, pensativo consigo mesmo, foi quando que algo veio em sua mente, por fim se lembrando de como isto se chama, e que o dono deste corpo costumava usar com frequência. Isto o deixava furioso, já que tabaco é algo fatal para os magos. Os magos combinam mana interna que circula dentro de seus corpos com mana externa encontrada na natureza para lançar as suas magias. E para usar as suas magias existe um órgão específico que é usado para a mana interna e externa quando se encontram. Este órgão é o seu sistema respiratório, ou seja, os seus pulmões. Furioso, pois achou o motivo dele não ter conseguido usar as suas magias mais cedo. Perplexo, se perguntando do porquê diabos uma pessoa arruinaria os seus pulmões assim. Triste, já que em Alpha Uri, o seu planeta original, a maioria da população pode usar magia, e por isso que ele achou que o povo da Terra era simplesmente primitivo por não usar. Mas pensar que os humanos usam algo como tabaco para arruinarem os seus corpos, levava ele a dizer que eles são bem mais loucos do que ele próprio havia imaginado. Deixando tudo isto de lado, ele se perguntava o que já havia acontecido. A culpa no final de tudo ainda era sua, por ter ficado cego pela quantidade de mana deste mundo e não conseguir identificar o estado original deste corpo. Olhando seu reflexo, ele pensava que deveria haver uma forma de consertar este corpo em si, então não pode desistir por conta de uma coisa dessas. De agora em diante, viverá sua vida inteira nessa terra e com toda certeza será uma pessoa feliz. Já em outro local, um policial perguntava o porquê dele ter feito isto. Ele apenas pedia desculpa para o policial, não deixando de pensar que levou a vida alienígena, no caso a vida de nós humanos, de forma leviana demais, e nunca imaginou que seria levado à custódia depois de alguns segundos aqui na Terra. Cerca de 10 minutos atrás, ele estava lá morrendo de fome, né, velho? Enquanto andava pelas ruas com sua barriga roncando o mais alto possível, não deixava de pensar que ainda tinha muita coisa a qual tinha de investigar sobre a Terra, e precisava resolver essa sua desnutrição aguda de alguma forma. Foi neste momento que um cheiro repentino tomou sua atenção, parando em frente de um restaurante de carne de porco. E já dentro de tal restaurante, todo felizódio, ele não deixava de pensar que passou por todo este problema sem nem saber que tinha um local sagrado como este por perto. Indo de detalhe naquela sopa, vendo que de fato ela era deliciosa, super hiper deliciosa, caindo de boca, tá ligado? Pensando que as suas mãos estão se movendo sozinhas e sente que irá ficar cativado por esta comida. Até este ponto, a sua vivência na Terra estava tudo uma chuchu beleza, mas agora, em frente deste policial, a qual estava sob custódia por não ter pago o restaurante, tá ligado? Ele falava que tinha esquecido o seu dinheiro em casa. Chamando a sua atenção, uma pessoa perguntava se não era ele aquele caçador de outrora, aquele mesmo policial, que pedia para que ele não fizesse mais isto, já que esta era a sua primeira infiltração e iria deixar as coisas passar sem nenhuma advertência. E ele respondia que iria pagar o restaurante agora mesmo, agradecendo por tudo. Antes que ele saísse, o policial pedia por um momento, assim falando pelo que aparenta, ele não era registrado como caçador, comentando
comentando que pode ter despertado há pouco tempo atrás, entregando aquele cartaz para ele, pedindo para que ao menos ele vá ao centro de avaliação de despertar e que não se preocupasse com a taxa, já que era um teste gratuito. Enquanto ele saía da delegacia, o nosso mano se perguntava o que diabos era um despertar, para todos estarem agindo assim, chegando na conclusão que talvez era um conceito que apenas os terráqueos conhecem. E olhando aquele cartaz, comentava que ao menos iria testar para saber. Tempos depois, já no centro de teste de despertar, um flash do Léo, ou um flash do dono original deste corpo, que já esteve aqui antes. E sim, eu vou chamar o meu nome aqui de Leozadas da Massa, já que o seu nome é Jireo, e todo mundo sabe que a letra L se pronuncia como R na Ásia, ou seja, Jireo é Gileo, porra. Não tem como, eu sou muito inteligente. E com essa memória, ele logo percebia que o rank do dono original deste corpo era de rank F. Em choque, pois o Léo original era um fracassado rank F. Interrompendo seus pensamentos, uma pessoa chamava sua atenção, falando que era bom ver ele aqui de novo. Era aquela morena de terno que veio perguntar o que trazia ele aqui. Com isto, comentava que já que ele estava aqui, perguntava se poderia ver a sua identificação de caçador agora, levando ele a se lembrar que saiu daquele local, falando que ia trazer a sua identificação para ela, e acabou dando um bolo nela. Felizmente, ele havia recuperado algumas de suas memórias, assim pedindo desculpas, pois estava muito confuso na época, assim lhe falando que na verdade não tinha identificação de caçador alguma, levando ela a responder que numa surpresa alguma ele não ter voltado naquele dia. A pegando de surpresa, ele comentava que já havia registrado o seu despertar antes, e ficou decepcionado com seus resultados, e por isso que nem solicitar uma identificação ele solicitou, com seus olhos inexpressivos, falando que na verdade ele era um caçador classificado como rank F. Ela dava um pulo perguntando se era isso mesmo, perguntando como que então ele havia derrotado aquele matador de iniciantes, levando ele a responder que aquilo foi pura sorte, assim falando que o que de fato aconteceu naquele dia, que o passaralho idiota bateu com sua cabeça sozinho em uma parede. Após tais falas, um breve silêncio tomou o local. De certo modo, ela não deixava de pensar que o passaralho não conseguiu se adaptar ao ambiente e tirou a sua própria vida de forma acidental, e que na verdade existem casos reais como este aí por aí, ou seja, não era uma coisa impossível. Mas ao se lembrar daquele momento e que ela viu, essa pessoa parecia que tinha tirado centenas e centenas de vidas de monstros de classificação C no mínimo, a qual mesmo o nosso humano tinha uma expressão calma em seu rosto, sem demonstrar nenhum medo possível. Será que ele está tentando ocultar sua verdadeira posição? Era o que se passava em sua mente, já que a maioria daqueles que escondem o seu nível de despertar são indivíduos perigosos planejando atividades ilegais. E diante desta pessoa, a qual tinha uma aura enigmática e um olhar frio sem sentimento em seu rosto, não deixava de se perguntar se ele era este tipo de pessoa também. Após tais pensamentos, ela respondia com entendido, que ele realmente teve sorte e que aquele passaralho tinha uma inteligência baixa também. Vendo seu sorriso, o nosso humano não deixava de pensar que os terráqueos expressam suas emoções movendo seus músculos faciais, e para parecer amigável, e ele tende a aprender a se expressar desta forma também. Todo de tremelique lá, ele respondia que era isto mesmo, pensando que deveria experimentar dar um sorriso aqui agora. E tá aí o sorriso do sujeito, tá ligado? Nada suspeito, não é mesmo? Falando que para a nossa mana de terna que teve muita sorte. Que diabo de sorriso é este? Em choque a nossa mana pensou. E assim, como ela já havia imaginado, agora tinha certeza que este cara em sua frente era um baita de um suspeito. Pensando que tem de sair daqui o mais rápido possível, pois segurança em primeiro lugar, né, velho? Ela ia com sua mão até o seu bolso, falando que tinha algo que esqueceu de falar antes, perguntando qual era o seu nome. Ele respondia que era Kinji Léo, e ela respondia com tá certo, lhe entregando aquilo. Sendo isto e se verdinhas, bufunfas, faz-me rir, tá ligado? Todo felizódio lá, ele não deixava de pensar se esta aqui era uma formalidade deste mundo, que a cultura deste mundo era realmente maravilhosa, uma pessoa te dá dinheiro assim do mais nada, perguntando por que deste dinheiro para ela. Ela respondia que ele havia derrotado aquele passaralho antes, e este, no caso, era sua parte do dinheiro da caça. Babando já, ele não deixava de pensar que, com essa quantia, amanhã ele poderia comer mais carne de sopa, tá ligado? Sopa de porco. Curioso, por causa deste pedaço de papel, ele pode comprar 6 tigelas de sopas de porco. Com isto, ele perguntava se aquele passaralho valia tanto dinheiro assim, se as suas penas eram caras. E não, ela respondia que o seu corpo, na verdade, era bastante macio para qualquer valor comercial. Por sorte, era um indivíduo com
uma pedra de mana. Uma pedra de mana a qual era classificada de Rank C e que vale cerca de 2 milhões de wons. Surpreso pelo valor de 2 milhões de wons, perguntava o porquê dele então ter recebido apenas 50 mil wons. E dando uma leve suspirada, ela lhe respondia: custo de danos de infraestrutura e danos públicos também. Assim falando que todo este custo foi processado no seu próprio nome, ou seja, ela teve de pagar quase tudo. E com palavras tão afiadas como faca, falava-se que se um certo alguém não tivesse fugido naquele devido momento, ele teria, no caso, recebido legalmente imunidade de caçador por ter destruído tudo isso. Pegando ela de surpresa por algum motivo, ele lhe pedia desculpa. E após isso, se virava de costa e respondia que estava tudo bem, pedindo para que ele tenha uma boa tarde. Ele, por sua vez, via ela se afastando, cerrava seus punhos pensando a respeito deste 2 milhões de ganhos. Em Alfauri, em sua terra natal, a cabeça de um pássaro como este não era tão diferente como a de um inseto de rua. Mas agora, enquanto via aquele lindo papel por apenas derrotar um monstro como aquele, era de fato uma coisa incrível. Para viver neste mundo ele precisa de dinheiro. Além disso, a razão pela qual ele veio para a Terra era para ter uma vida feliz, usufruir e desfrutar uma vida ideal. E por isto que ele precisa de ainda mais dinheiro. E para este seu estilo de vida, com um sorriso tosco de oreia, ele irá se tornar um caçador. Outrora, até mesmo para comer, uma grande dificuldade. O dono deste corpo era tão pobre, mas tão pobre que o coitado foi de gigantes da colina pela fome, né, velho? Mas agora isso é diferente, porque agora ele sabe que o trabalho de caçador pode lhe render dinheiro, e agora que chegou neste ponto, irá caçar os monstros usando a sua própria magia, embora a sua magia não esteja funcionando, né, velho? Enquanto ele lá estava pensando sobre isto, algumas pessoas passavam por ali e chamavam sua atenção. Todos estavam boquiabertos e uma comoção começava, tendo em vista um portal de uma dungeon policiada pelos policiais. Uma dungeon, um campo de caça onde os caçadores da terra operam. Assim como em qualquer outra obra que você vê por aí, um portal de dungeon são classificados e ranqueados baseado em sua densidade de mana. Quanto maior a sua classificação, ou seja, os seus ranks, mais perigosa e desafiadora ela será. Olhando em direção daquele portal, Léo pensava consigo mesmo que era um padrão de mana peculiar. Lembrando também que lhe foi dito que os monstros moravam lá dentro, e isto é algo a qual vale a pena de se analisar. No entanto, tem muitas pessoas em sua volta, então será difícil para ele entrar nesta dungeon. De repente ele sentiu uma magia estranha pelo ar. Olhando sua volta, vendo os traços desta magia, caminhando e dizendo a si mesmo que estava próximo, se aproximando e falando que era um outro portal de uma dungeon, tal portal em si, que surgia em meio da floresta longe da cidade. Tempo depois, vimos ele morto de cansaço, falando que quase perdeu a sua vida subindo esta montanha, passando pelas aquelas fitas, se perguntando o que era isto agora, que o senso estético da terra, dos terráqueos, era de fato estranho, já em frente daquele portal, se perguntando do porquê diabos os humanos decoraram todo este lugar aqui, todo este local com plantas. Ele não sabe que é uma montanha ou uma floresta. Cortamos para uma outra pessoa, em uma ligação com seu gerente, falando que já haviam chegado em frente do portal. O seu gerente perguntava se havia algum civil pela área, e tal caçador em questão respondia que estava tudo bem, que os oficiais haviam colocado fitas de perigo na área. Com isto, seu gerente reclamava com as mutações, que não sabe quantas vezes a classificação mudou neste mês, e ele respondia para que não se preocupasse, que eles iriam começar com a investigação de imediato. Com isto, aquele grupo de caçador partiam para dentro daquela dungeon, a dungeon a qual o nosso humano já havia entrado horas atrás. Já ao lado de dentro, aquele grupo comentava que o ambiente estava bem mofado. Este mano aí, de cabelo na régua, comentava que, de acordo com a medição de densidade de mana interna, está no nível de uma dungeon de rank D. Um quatro olhos comentava que geralmente é algo assim, sempre tem algo de errado nestes portais, e ele sempre sobe 2 posições quando uma mutação ocorre. Enquanto ele lá falava sobre isso, uma coisa chamava a atenção do cabelo na régua, perguntando para o seu grupo se eles não estavam indo rápido demais, se não deveriam diminuir um pouco a velocidade, deixando todos eles curiosos do porquê. Suando frio, ele respondia que andaram bastante, mas não consegue ver nenhum rastro de monstros por perto. Mas antes que ele completasse as suas falas, recebeu uma leve tapa na careca. O quatro olhos, que chamava ele de garoto, que é sempre tímido desta forma, já que eles eram uma equipe de ranquear também. Foi quando que algo chamou a atenção do cabelo na régua. Um monstro inesperado surgiu,
Em um outro local da dungeon, vimos o nosso mano. Ele não deixava de pensar que, de qualquer forma, parece que ele havia chegado bem ao fundo, mas ainda não encontrou nenhum monstro, levantando a possibilidade de não ter encontrado de não ter entrado em uma dungeon em si. Pegando ele de surpresa, ele sentia traços de mana. Seguindo estes traços, ele não deixava de pensar que esta mana era pequena e bruta, mas ainda assim vibrante. Curioso se é algo feito pelo humano ou não. Chegando até onde o traço de mana estava, ele chegava na conclusão que alguém havia entrado aqui. De repente, um barulho tomou sua atenção. Curioso, ele ia ver o que estava acontecendo, e assim ele se encontrava com aquele grupo de caçadores, diante daquele gigantesco monstro. Sua mão havia sangue. Vimos o nosso mano de cabelo na régua paralisada, tendo visto 4 olhos sem vida em sua frente. Os outros dois se perguntavam se ele havia perdido sua vida em um único ataque, que isto era uma coisa impossível. A régua gritava para que eles não tivessem medo. No entanto, antes que ele completasse sua fala, mais um ataque daquele monstro vinha de lá. Ele rapidamente usava seu escudo para se defender daquele ataque. Com isto ele ativava sua habilidade e um escudo de mana surgia. Após isto, pulava o mais alto possível, acima da cabeça daquele monstro, e com isto partia para cima dele, na força do ódio, acertando o mais forte possível ele. O nosso mano, por sua vez, ficava surpreso ao vê-lo, olhando a imponência do cabelo na régua após derrotar aquele monstro. Seus colegas falavam que mesmo que ele seja de uma classe defensiva, um rank A ainda era um rank A. O cabelo na régua, por sua vez, pedia para que eles recuperassem o corpo do Quatro Olhos e retornassem lentamente, mas logo ele era pego de surpresa, ao ver que aquele monstro ainda não havia sido derrotado. Antes que ele pudesse reagir, agarrado por este mesmo monstro, e tinha visto seus olhos envoltos de uma luz intensa e roxa, enquanto olhava em sua direção. Após isto, o jogava no chão, um ataque forte capaz de fazê-lo cuspir sangue. O levantava e o arremessava para longe. Aquele monstro começava a se mover, mas antes que ele fizesse alguma coisa, outros caçadores usavam seu ataque para pará-lo. No entanto, seu ataque não era o suficiente, e com isso ele também era arremessado para longe. Derrotado, sobrava apenas aquela morena caçadora de pé, a qual a mesma ficava assustada diante de toda esta situação. Se tremendo de medo, ela olhava em direção daquele monstro e via ele preparando seu soco, e com ele ia com tudo em sua direção. Mas antes que ela fosse acertada, o cabelo na régua surgia em sua frente e defendia. Ele ainda estava trêmulo e todo ensanguentado. Com isto, chamava a atenção daquela morena e pedia para que ela usasse rapidamente uma magia de ligação. Caso eles não façam isto aqui agora, eles não teriam chance de ganhar deste cara. Ele pedia para que ela se apressasse, olhando para trás e perguntando o que ela estava fazendo, para que ela agisse rápido. E sendo pego de surpresa, via ela correndo o mais rápido possível, olhando em sua direção, perguntando o que ela estava fazendo. Se ela, qual corria o máximo que podia, estava ali deixando e todos os outros para trás. Olhando para seu outro colega, também via que ele mal conseguia ficar de pé, e diante daquela cena desesperadora, pedia para que eles não fossem embora, que eles não lhe abandonassem. Aquele monstro acertava ele com tudo, um ataque tão forte que fazia ele gorfar sangue, o largando ali, a qual estava pouco a pouco perdendo a sua consciência. Diante de tudo aquilo, ele não deixava de pensar que ao ser abandonado aqui agora, a sensação a qual ele sentia não era raiva, mas sim um vazio. O valor de despertar como rank A, obtido devido a um fenômeno de quebra de masmorras, ele recebeu bastante oferta de todos os tipos das grandes guildas. Neste meio tempo, ele conheceu pessoas boas, formou uma equipe e construiu um histórico conquistando dungeons aos seus lados. Tudo estava indo muito bem, mas agora, diante deste fortíssimo monstro, ele chegava na conclusão que o resultado de todo o seu esforço era um fim miserável. Antes que aquele monstro finalizasse o cabelo na régua, uma coisa chamava a atenção dele. Tendo em vista aquele ser pequenino em sua frente, a qual falava em voz alta que não aguentava mais ver isto aqui. Curioso, o nosso mano Leão se perguntava se esta era a natureza dos humanos. Olhando em direção do cabelo na régua, comentava que graças a isso foi capaz de terminar a sua análise. E olhando de perto em direção daquele gigantesco monstro, ele não deixava de falar que isto aqui, este monstro em si, era completamente antiquado. De qualquer forma, enquanto metia sua pose, pois claro, tem de formar a sua aura, ele comentava que era um prazer conhecer um monstro em um lugar como este, chamando aquele monstro de Golem. O Golem em si é um boneco basicamente de barro que se move usando mana como fonte de magia. Os Golems desempenhavam vários papéis em seu planeta natal, como a defesa do dia a dia a trabalhos de mão de obras como construções ou algo do tipo. E além disso, é uma forte arma de guerra também. Alfauri foi uma nação construída com trabalhos de mão de obra de Golems, e ele, o nosso mano, tinha como sua formação a golemologia de armas. Olhando em direção daquele Golem, ele comentava que ele era a razão de não ter
monstros por aqui, já que esta coisa estava guardando todo o local. Este portal quase que parece uma propriedade privada sua. De qualquer forma, desde que o guarda, diretamente falando que o Golem foi despertado, ele não pode simplesmente ir embora agora. Enquanto aquele Golem preparava seu soco para lhe atacar, o Léo comentava que ainda não podia usar suas magias, mas ainda assim tinha os seus jeitos para lidar nesta situação. Enquanto aquele monstro lhe atacava, com um rápido pulo para trás ele conseguiu se esquivar, mas um golpe vinha de lá e com facilidade até aqui ele continuava se esquivando. Suado por toda essa esquiva, ele não deixava de pensar que meteu toda aquela sua banca minutos atrás para dar uma farmadinha de aura, mas agora via que isto não seria uma tarefa fácil. Devido ao corpo do Golem, seus ataques são lentos, então ele pode facilmente desviar. Em contrapartida, o seu próprio corpo é muito fraco, mas o ataque vinha de lá e mais uma vez ele esquivava. Vimos aquele Golem de certa forma trêmulo, mas fora isto, seus ataques não paravam. Acertava o chão com toda a sua força, enquanto o Léo pulava para trás. Graças àquele seu ataque, o Golem tinha preso seu braço no chão. E vendo isto, para o Léo era uma coisa boa. Para este Golem, de certa forma, é simples. A grande joia incorporada em seu braço não é simplesmente decorativa não, e sim um sensor de reconhecimento de mana. Você necessariamente precisa inserir um comando de parada de emergência neste mesmo sensor, e com isto em mente ele avançava em direção daquele Goblin. Por motivos de segurança, somente o dono do criador do Golem podem saber disso, o seu dispositivo de parada, e ele, o Léo no caso, só sabe do comando de parada de emergência por conta de uma coisa apenas. Se tratando de um modelo tão bruto e antigo como este Golem, ele consegue abrir o seu sensor com apenas um olhar, assim indo com a sua mão em sua direção. O fluxo de mana tomava seu corpo e o comando de parada de emergência surgia. Após isto, aquele enorme Golem caía de cara com tudo no chão. É claro que, como seu nome já sugere, é apenas uma parada de emergência, então o Golem não está totalmente ligado. Já em cima daquele Golem, pensando que para alterar o seu estado e o desligar necessariamente, ele tem de ir até o seu núcleo no centro de suas costas, se levantando e dizendo a si mesmo que ele tem de ser removido. Enquanto mexia naquele Golem, ele falava que ainda estava relutante em fazer isso, com suas mãos nuas sem nenhuma ferramenta. Mas qual outra escolha ele teria, né, velho? Tirando aquela placa de pedra e por fim vendo um brilho intenso que vinha de seu núcleo. E este aqui é o seu núcleo em si. Ele metia a mão naquele núcleo e arrancava ele de lá com tudo. Com isto, o Golem era totalmente desligado, e enquanto ele olhava para o seu núcleo, ele dizia a si mesmo que isto era apenas simples e eficiente. Já ao lado do cabelo na régua, ele tinha movimentos bruscos de sua mão. Se lembrava de certa vez, quando uma pessoa lhe falou que sabia que ele queria se tornar um caçador, mas perguntava se ele tinha consciência do quão perigoso isto seria. Ele respondia de forma simplória, para que ela não se preocupasse. Mesmo que ele pareça assim, ainda era um desperto de ranquear. A sua mãe ainda estava bem relutante, pois apenas queria falar para o seu filho para que tivesse cuidado e pensasse bem sobre o seu futuro, mas mal sabia como colocar isto em palavras. De certa forma, ela respondia que esta era uma decisão somente dele, e por isso queria lhe respeitar, mas caso algo desse errado... Antes que sua mãe terminasse as suas falas, ele interrompia pegando em sua mão, falando para ela que agora era um caçador reconhecido pelas pessoas e por isso que ela não precisava se preocupar, com um gentil sorriso, falando que, com toda a certeza do mundo, ele iria mostrar para ela o seu sucesso como um grande caçador. Tais falas que pegava sua mãe de surpresa ao ouvir de seu filho pedindo que por favor acreditasse nele. Após as suas falas, ele apenas saía de casa, mas antes que ele fosse, a sua mãe chamava por ele, e devolvendo o seu gentil sorriso, com uma pitada de orgulho, ela pedia para que o seu filho tivesse cuidado com seu trabalho. E hoje, já ensanguentado e jogado no chão, trêmulo e com muita dificuldade em se levantar, quando ele olhou por fim para frente e se deparou com o Léo em cima daquele gigantesco monstro derrotado. Olhando seu semblante confuso, se este cara havia derrotado aquele Golem sozinho e que ele estava com seu núcleo em sua mão sem nenhum tipo de ferramenta. Mas apesar de sua surpresa, a sua dúvida se sobressaía, se perguntando como diabos ele entrou aqui, nesta dungeon, já que o mesmo tinha certeza que não havia ninguém por perto. Vendo ao certo o semblante de nosso mano e ponderando que talvez ele seja um caçador assassino. O nosso mano, por sua vez, ia em sua direção, enquanto o cabelo na régua se desesperava. Seu corpo estava muito fraco para que pudesse fazer alguma coisa. Estava trêmulo e mal conseguia se mover, e antes que ele pudesse perceber, o Léo já estava parado em sua frente. O pegando de surpresa, ouvia a sua voz chamando a sua atenção,
E para o seu alívio, o nosso mano levava sua mão e perguntava se ele precisava de ajuda. Muito tempo depois, vimos uma pessoa irritada com os noticiários, o porquê escrever uma manchete como aquela. Pessoa essa que passava tal manchete para o cabelo na régua, levando mesmo a comentar que o artigo em si não estava errado. Este cara, com um tom autoritário, perguntava se ele tinha realmente certeza de fazer isto, pegando de surpresa ao falar que está ciente que havia sim um outro caçador na sua dungeon. No entanto, o cabelo na régua ainda havia dito que nem o nome deste caçador ele sabia. E como que uma pessoa como esta surgiu uma dungeon como aquela, de certa forma superior a uma dungeon de ranquear, é natural que uma pessoa tão forte como aquela seja uma pessoa famosa. No entanto, mostrando todos aqueles comentários, ele comentava que ninguém reconhecia, mesmo quando ouviu as suas descrições, um caçador de cabelos louros e olhos avermelhados. O na régua dava um pulo de sua cadeira, enquanto seu gerente comentava que era um alívio que as atenções dos repórteres estejam focadas apenas no gole, mas isto não pode continuar. O seu gerente só está lhe dizendo isto pelo seu próprio bem, já que um caso como este pode manchar e muito a sua carreira. Indo com sua mão até o seu queixo, ele falava que mesmo que o na régua seja um caçador de ranquear, caso ele mostre as suas fraquezas, eles irão explorar isto de imediato, ou afundando ele ainda mais no fundo do poço, perguntando o porquê dele não ter simplesmente ter dito para os repórteres que ele simplesmente sozinho derrotou aquele golem. O na régua cerrava seus punhos, e com um tom de voz e um olhar melancólico ele comentava que ainda assim sentiu que tinha de ser honesto, pois esta era a mínima cortesia que ele poderia mostrar a um caçador como aquele, falando para o seu gerente que esta pessoa não era alguém que faria algo ilegal ou algo do tipo, levando o gerente a perguntar se ele tinha certeza disso. Ele respondia que caso aquele caçador tivesse algo a esconder, não teria deixado ele sair vivo daquela dungeon. Enquanto mexia em seus óculos, o seu gerente respondia com entendido para ele. Por fim, falava que ele poderia sair agora, e com isso, na régua saía daquela sala o deixando sozinho. Ele dava uma longa fada e divagava sobre o golem que até mesmo um grupo do na régua não poderia lidar. Foi facilmente derrotado por um único caçador misterioso, falando que se um caçador tão forte como este realmente existir, ele também era uma pessoa de boa caráter e gostaria de conhecer ele ao menos uma vez. E já ao lado de nosso mano, ele estava lá jogado em sua cama, fissurado em seu celular, emocionado, falando que os humanos são realmente deuses. Depois de desbloquear acidentalmente o seu telefone pelo reconhecimento facial, ele ficou mexendo pela noite inteira, só jogado lá na cama, pensando que graças a isso ele recebeu bastante informações também. Primeiro, o portal por onde ele entrou era uma propriedade privada. Segundo, as restrições de entrada diferem de cada portal, por isso que a Coreia era um país completo na gestão de seus indivíduos despertados. A entrada nas dungeons também exige uma permissão individual. A autoridade que permite isso aos caçadores é a Associação de Caçadores da Coreia. E terceiro e último, o próprio na régua não era nenhum ladrãozinho que veio explorar uma dungeon qualquer. Isto foi tudo que ele teve de informação até aqui, levando ele a comentar que por enquanto obter uma identificação de caçador será sua prioridade. Tempos depois, em um outro local, uma morena falava para todos que iriam concluir o treinamento de segurança e iria ser realizado em uma dungeon também. Em breve, eles irão distribuir um dispositivo, pedindo para que eles aguardem por um momento. No meio daquelas pessoas, o nosso mano, que estava achando tudo isso bem chato até aqui, pensando que a conclusão que lhe foi dita é não agir de forma imprudente diante dos monstros. Chamando a sua atenção, um dos funcionários ia até ele e comentava que iriam distribuir os dispositivos. Com aquilo em sua mão, ele se perguntava o que era. Sendo pego de surpresa, alguém chamava sua atenção e perguntava se ele não sabia sobre isso. As pessoas em sua volta estavam surpresas, se perguntando como que ele não sabia disso, se ele morava nas montanhas ou se era uma espécie de alien que veio de outro planeta. Ele logo pensou que acabou de se dar um auto-exposed, mostrando para todos que ele era um alien. E bem, aquele funcionário comentava que este aqui era um analisador padrão e queria te mostrar como que usa. E já ao lado daquela morena, envolto de diversas borboletas, ela pedia para que apontasse o seu dispositivo para este mesmo monstro. Olhando para aquelas mesmas borboletas, ele se perguntava se esta era a sua serventia, analisando e sendo-lhe mostrado que era uma traçadeira venenosa de rank F. Ou seja, este seu dispositivo aí é basicamente um sistema de análise terceirizado. Enquanto olhava para aquele dispositivo, ele não deixava de pensar que os humanos usavam ferramentas como essa para identificar os seus inimigos. Chamando a sua atenção, aquele mesmo funcionário comentava que todos os analisadores não eram apenas para os monstros não, também suportavam uma função de pesquisa de itens. Enquanto ele falava sobre isso, o nosso mano apontava aquele dispositivo para aquela pessoa, e tal dispositivo falava que não havia nenhum dado sobre aquilo, vendo basicamente que não funciona com pessoas. Apontando para um pé de fruta, já era dito que era fruta doce que pertence ao reino vegetal, e ao ver isso ele chegava na conclusão que esta era uma função de identificação de item.
Então, obviamente, ele deveria reconhecer isso também, apontando para o chão. No entanto, lhe era mostrado que não havia dados sobre a Terra. O Léo não deixava de ficar confuso, já que lhe foi dito que conseguiria classificar recursos como itens, mas foi quando que veio a dúvida em sua mente, se ele era capaz de detectar as coisas com mana, se era capaz de distinguir coisas valiosas daquelas que não são, com base na sua presença de mana. Isso, em si, seria bem conveniente, mas é um método de precisão consideravelmente baixa, já que existem recursos úteis mesmo sem mana. Sentindo a terra em sua mão, ele pensava que este solo era bem comum em sua primeira vista. No entanto, ele era um agente absorvedor de mana, uma substância que absorve a mana em si. Olhando sua volta, ele via que ninguém sabia sobre isto, o que era estranho. Se este fosse um mundo onde os estudos de magia estivessem desenvolvidos, mesmo ao pouco, não há como eles não reconhecerem agentes que absorvem mana. Indo com sua mão até seu queixo, se perguntando o porquê deles não saberem disto basicamente. Foi quando que algo se passou pela sua mente, chamando aquele funcionário e falando que tinha uma pergunta que queria lhe fazer. Com isto ele perguntava se quando a magia apareceu neste mundo foi quando o primeiro desperto despertou na Coreia. Ele respondia que era isto mesmo, e que isso já faz uns 7 anos já. Devido ao choque das masmorras que aconteceu, os despertos apareceram simultaneamente em todo o mundo. Essas falas pegavam nosso pequeno Léo aí de surpresa. Curioso sobre 7 anos atrás, se realmente havia se passado apenas 7 anos mesmo, já que a história de magia de Alfaur e seu antigo planeta é mais de 60 mil anos. E por tal pensamento que ele não deixava de ficar emocionado, dizendo a si mesmo que por todo este tempo esteve convivendo ao lado de um povo primitivo, vendo todos os humanos como uma espécie de homens da caverna, tá ligado? Se lembrando da estranheza que ele sentiu, vendo que todas as ferramentas deste mundo eram apenas ferramentas elétricas, pensando consigo mesmo que apenas a engenharia elétrica se desenvolveu tanto de forma tão dramática assim, olhando em direção daqueles mesmos dispositivos, não deixava de pensar que o conhecimento mágico deste mundo ainda era bem primitivo, fazendo de uso da tecnologia que contrastava com este nível de conhecimento. Ele não deixava de achar esse tipo de evolução, que une tecnologia e magia fascinante, mas deixando tudo isso de lado, ele tocava aquela terra daquele lugar, curioso, se perguntando se este agente é absorvedor de mana. Caso ele use, alguém aqui irá saber. O mundo dos grandes caçadores é um mundo recheado de luxos. Em contrapartida a ele, o nosso mano é um caçador rank baixo que vivia extrema pobreza. Além disso, ele possui um corpo que tem problema em uma de suas pernas, e ele não consegue usar magia por conta de seus pulmões. Antes que suas economias acabassem, ele fosse de Vasco mais uma vez por conta da fome, ele tinha de encontrar alguma forma para ganhar dinheiro. Olhando em direção daquele saco de areia, qual era um agente absorvedor de mana. Pegando aquela terra em sua mão, ele não deixava de pensar que pesquisou sobre isso e parece que há algo semelhante na Terra e com os monstros que ele pode lidar com esse absorvedor de mana. O problema é que são monstros que moram em dungeon de rank C. Dando uma longa suspirada, dizendo a si mesmo que, como ele era um caçador de rank F, não pode entrar em uma dungeon de rank C de acordo com as suas regras. Vendo seu reflexo, ele ainda achava tudo isto estranho, começar de repente um negócio com a agente absorvedor de mana quando ele ainda nem sabe nada sobre a Terra. Além disso, o fato de que o corpo que ele possui era de rank baixo também. O pegando de surpresa, um repentino terremoto tomou o local. Após isso, ele recebeu uma mensagem de alerta, que uma masmorra apareceu e um monstro de rank B pôde evacuar dela. Vendo aquela mensagem, ele se perguntava o que era evacuar, assim colocando seu terro, movido pela sua curiosidade, pois ele queria assistir e saber o que era esta evacuação. Já nas ruas, ele viu as pessoas correndo desesperadamente, gritando que era uma quebra de masmorras. Em cima daquele prédio, éramos capazes de vermos um monstro. Empurrando nosso mano para lado, um cara mandava ele sair da frente. Com desdém, perguntava o que diabos era isto, já que ele nem lhe empurrou com tanta força assim, e era sua culpa, pois estava na sua frente. Este mesmo cara ficava surpreso ao ver a expressão do Léo, levando ele a se perguntar se iria apanhar aqui agora mesmo. E não, né, velho? Isso nem se passou pela mente de nosso mano, pois apenas estava olhando em sua direção só. Aquele cara comentava que ele era um caçador também, e não se viu como nosso mano, que só tá perambulando aí pela curiosidade. O Léo falava que também era um caçador, e está aqui pelo mesmo motivo que ele, levando aquele cara lá a perguntar que tipo de rank ele era. E F, né, velho? Rank F. Com um tom nada feliz, o Léo lá respondia, o que Clara fazia aquele fotógrafo lá cair em gargalhadas. O Léo olhava em direção deste cara e ficava perguntando se ele realmente estava rindo de sua cara, se isto era sério. De repente, um barulho tomou a atenção de todos. Aquele monstro referenciando King Kong indo de dar nos helicópteros. Eles atiravam com suas armas em direção daquele monstro, mas com um único balançar de seu rabo destruiu aquele helicóptero em segundos. Em um outro helicóptero, vimos Ana Régua, que veio aqui lidar com esta situação. E já dentro
dentro daquele prédio, aquele mesmo monstro tentava atacar as pessoas que ali estavam, conseguindo quebrar aquela vidraça e pegando aquelas pessoas, as balançando fortemente. Mas antes que ele conseguisse fazer alguma coisa, um caçador chegava e cortava sua língua. Graças a isso, aquelas pessoas conseguiam sair a salvo. Já ao lado de fora, o movimento daquele monstro chamava a atenção do da régua, e com isto ele gritava que o monstro estava tentando escapar por baixo da torre. Com isto vimos uma humana do arco canalizando a sua magia de fogo na ponta de sua flecha, e com ela atirava e acertava em cheio aquele monstro. No entanto, foi um ataque que apenas cortou a sua cauda. Após isto, aquele monstro começava a descer aquela torre, vindo de lá o mais rápido possível. Na régua, pulava em sua direção e com seu escudo acertava ele em cheio. Ele caía com tudo no chão. Enquanto isto, na régua vinha de lá em sua direção e acertava mais uma vez com tudo aquele monstro. Aquele monstro, por fim, era derrotado, e diante dele, o Na Régua, que era ovacionado por todos, que ele era um grandioso caçador de rank A, que acabou de ter derrotado este monstro. Ao lado daquele que estava ali desenhando alguns segundos atrás, ele via aquele cara lá enchendo Na Régua de elogios, e enquanto olhava em sua direção, ele não deixava de pensar que há algo que descobriu recentemente através das suas pesquisas diárias. Neste mundo, um caçador de rank A é basicamente uma elite que pertence aos 3% dos melhores despertados. Eles foram a principal força contribuindo significativamente para a segurança da cidade, e também, assim como ele pode ver, são ídolos do povo. E exatamente por isso que ele estava sendo feito de sanduíche aqui, sendo apertado por todo mundo, tá ligado? Já que todos gostam do da régua e ficam entusiasmados ao vê-lo. Pegando lá de surpresa, na régua ele dava um olá, subitamente pegava em sua mão, e todo emocionadinho lá, tá ligado? A ponto de seus olhos brilharem, perguntava se não era aquela pessoa que tinha sobrevivido graças a ele naquela época. Enquanto todos olhavam em sua direção, ele pensava consigo mesmo que era por isso que o rosto do da régua lhe era familiar. Com isto, o da régua perguntava para aquele mesmo fotógrafo se era algum conhecido de nosso mano, colocando um olhar das poucas ideias em sua face, falando que ele está olhando para o nosso mano desde cedo. Detalhe, né, velho? O nosso mano aqui nem com raiva tá. Ele é só o jeitinho dele, tá ligado? Mudando de assunto, ele comentava que já que eles se conheceram assim, por isso que veio ele cumprimentar adequadamente agora. Falando seu nome para o nosso mano, a qual pessoalmente eu não me importo, pois ele agora é o Na Régua MC, assim perguntando o nome do Léo e entregando para ele um cartão de seus contatos. Com isso ele perguntava se o Léo tinha algum tempo sobrando, meio embaraçado, coçando a sua cabeça lá, falando que tinha uma coisa a qual ele queria conversar. Em um outro local, no meio de uma praça, eles vieram até aqui porque o Na Régua queria reembolsar o nosso mano, falando que sabem que ele não está tão interessado assim, mas talvez ele poderia considerar isso também, comentando que desde que o Léo desapareceu, isso tem pesado a sua mente, afinal, foi o Léo que salvou a sua vida. Ele, por sua vez, ia com a sua mão até o seu queixo e pensava que naquela época ele simplesmente fugiu porque tinha medo de ser pego pela polícia, tá ligado? E com isso em mente, para a felicidade do Da Régua, ele falava que na verdade tinha algo assim a qual ele poderia ajudar, assim mostrando seu celular para ele, em uma certa localização, e perguntando se ele poderia ir ao menos nesta dungeon com ele. Tempos depois, em outro local, vimos os dois neste mesmo lugar, onde o Na Régua ainda estava meio desconcertado com tudo. Com isto, nosso mano chamava sua atenção e pedia para que ele se apressasse. O Na Régua não deixava de pensar que não importa o quanto ele pense, não consegue acreditar, vendo o semblante do Léo e se perguntando como um caçador incrível como este existe. Há pouco tempo atrás, ainda naquela praça, o Na Régua perguntou se eles iriam neste lugar para caçar monstros, e o Léo respondia que não, levando o Na Régua a responder que iria aprender alguma coisa com ele hoje. O nosso mano dava uma longa fada. Para surpresa do Da Régua, ele falava que está sendo mal entendido aqui, mostrando por fim o seu certificado de caçador e falando que ele era um simplório rank F. Naquele momento, nem ele mesmo acreditou que ele estava vendo, e já nos tempos atuais ele ainda estava confuso com tudo isso, pois era impossível que o Léo fosse apenas um rank F. Nas associações de caçadores, os dispersos de nível médio e superior são mobilizados e semi-forçadamente a derrotar monstros nas masmorras. Há rumores por aí de pessoas manipulando seus valores de dispersos, ou seja, manipulando seus ranks para não ser controlado pela associação, e olhando em direção do Léo, ele achava que era exatamente isto, que ele também estava escondendo o seu verdadeiro rank. O nosso mano, por sua vez, falava que havia encontrado diante daquele mar lotado de monstros, falando que estava na mesma forma a qual ele viu na internet. O Na Régua comentava que isto era um soldado batedor de fogo, deixando o nosso mano curioso pelo que isto é. Ele respondia que houve um tempo que na Coreia, erros de análise eram recorrentes e esse monstro foi originalmente descoberto pela primeira vez nos Estados Unidos. Por ser basicamente um morcego que se envolve ao fogo, ele foi registrado como Fire Bat, morcego fogo, tá ligado? Mas um erro na tradução resultou em um nome estranho, o Fire Bat Soldier, um soldado batedor de fogo. Interrompendo isso, aqueles morcegos começavam a se movimentar. Eles iam até o nosso mano e voavam em cima de suas cabeças. Por sua vez, ia até o seu bolso. Na régua perguntava o que era isto que ele tinha, mas antes que ele respondesse,
todos aqueles morcegos iam em suas direções. E neste exato momento que o nosso mano foi lá e tacou terra na cara de todos eles. As terras grudavam naqueles monstros e o agente absorvedor de mana funcionava, né, velho? Agia. Enquanto todos aqueles monstros eram derrotados em suas frentes, o Léo respondia para o Nahegua que isso é algo que ele pode usar neste momento. Com isso, Nahegua perguntou por que ele está usando o Inter, já que ele poderia facilmente derrotar estes mesmos monstros com uma de suas mãos, já que são monstros de rank C. Levando nosso mano a se perguntar se este cara não leu a sua identificação de caçador, tá ligado? Se não percebeu que ele é um simplório rank F. Ou, enquanto olhava em sua direção, talvez estando no topo da pirâmide de caçadores, ele não sabe muito bem sobre o ecossistema de caçadores de rank baixo, apesar de não ter necessidade de revelar suas fraquezas aqui agora. De repente, o Nahegua perguntava se ele já havia pensado em despertar assim, levantando o caminhão de 1 tonelada, preenchendo terrenos vazios com água, e isto não é uma coisa que você obtém através de esforço, assim falando para ele, que simplesmente aconteceu de repente um dia, cerrando seus punhos, falando que os seus poderes apareceram sem razão. Por isso que ele acha que este mesmo poder poderia facilmente desaparecer sem razão também, olhando em sua direção, falando que é por esta razão que ele não confia em suas habilidades despertadas. Apesar de toda esta banca aqui, tá ligado? Ao falar tudo isso, ele não deixava de pensar que acabou de improvisar toda esta balela, esperando que simplesmente funcione, e de fato funfou, deixando na régua lá super emocionada, falando que nunca havia pensado nisso antes, pois é óbvio, coisas que vêm fácil, se vão fácil também, assim como seus poderes. E até o Léo também, falando que além disso, as dungeons vêm tendo bastantes mutações e se tornando cada vez mais imprevisíveis. Dessa forma, ele também pode se preparar para os monstros, onde as suas habilidades não podem ser usadas. Elogiando o Léo de tudo que é forma lá, que ele é um gênio e tal. De repente, ele ia com sua mão até sua boca e ficava em choque. Som do Frio falava que geralmente pessoas de rank muito alto têm uma espécie de sexto sentido. Por esta razão, que por muitas vezes ele ficava arrepiado quando estava por perto de caçadores de rank S. Assim falando para o nosso mano, que não sentiu nada disso estando ao lado dele. Era como se estivesse ao lado de um simplório mosquito. Espumando lá pela boca, o nosso mano se perguntava se ouviu certo, se esse cara aqui acabou de chamar ele o grande arquimago número 1 de Alpha Uri, de simplesmente um mosquito, e o Nahegua, por sua vez, perguntava se ele estava treinando para restringir as suas habilidades e também pode ocultar a sua mana, que seu controle era tão preciso que não conseguiu ver nada disso igual em sua vida toda. O Léo, por sua vez, ainda estava irritado por ser chamado de mosquito, né, velho? Mas entendia que o valor do despertar estava relacionado basicamente com a sua capacidade de mana, assim falando, assim indo com sua mão até o seu peito e falando que era isto mesmo, ele estava ocultando essa mana, pensando que só irá dizer isso aqui só para que ele aceite. Depois de usar basicamente terra em todos aqueles morcegos de rabo quente em uma lanchonete, o Nahegua perguntava se ele poderia ser chamado novamente, caso algo como hoje aconteça, levando o nosso mano a perguntar o porquê, já que ele já havia pagado sua dívida. Ele respondia que tinha muita coisa a aprender com o Léo. Na verdade, a sua equipe se dissolveu recentemente devido àquele acidente lá do Golem, e não faz nem metade de um ano que ele havia despertado. Assim falando para ele que tinha pouca experiência e é bastante perigoso operar por aí sozinho. Nosso mano, por sua vez, não deixava de pensar que o Nahegua aí estava incomodado por ser traído pelos seus antigos colegas. E bem, até mesmo ele e o Léo se sentiria dessa forma caso eu estivesse naquela situação também. Assim falando para ele que, já que ele está oferecendo a sua ajuda, não irá recusar, mas pedia para que ele, o Nahegua, não esperasse que ele iria ser salvo caso algo perigoso acontecesse. Ele levanta sua mão, lhe falando que ele tem de se proteger sempre, porque ele próprio não tem capacidade de proteger uma pessoa como ele. Caso eles lutem, o Léo perderia, falando para que o Nahegua percebesse o quão fraco ele é. E apesar de todo esse blá 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 aí, tá ligado? O Nahegua nem escutava, pensando que, porra, velho, esse cabra é muito humilde, ó, não tem como. Era isso que passava na mente dele. Após tirarem a sua barriga da miséria, o Nahegua perguntava a idade de nosso mano. Por sua vez, ele apontava para si mesmo e falava que tinha 22 anos e fez o seu exame de entrada quando ele estava na escola. Nosso mano logo se perguntava qual era a idade do dono original deste corpo, ainda tem o seu bolso e pegando a sua carteira, assim mostrando para o Nahegua e vendo que ele, o Léo, tinha seus 24 anos. Isto o deixava surpreso, por ser apenas 2 anos de diferença, e o Léo, por sua vez, pensava a respeito de sua idade em si, que de fato era curioso. Curioso, porque ele não tinha nenhuma lembrança de ter feito uma faculdade. Os seus contatos, também no seu telefone, eram totalmente vazios, e por isso que a sua dúvida era: quem verdadeiramente o Léo era?
que tipo de vida ele viveu. Em um outro local, vimos uma certa pessoa ouvindo sobre as notícias, sobre as mutações nas dungeons que vêm sendo recorrentes, que até mesmo os caçadores de alto rank não foram capazes de determinar a causa exata, nos mostrando por fim o semblante desta tal pessoa, ouvindo as preocupações dos cidadãos estão crescendo uma após a outra por conta disso. Após um bom tempo se passar, o Na Régua havia contatado nosso mano em um dia anterior, lhe perguntando se ele queria ver algo interessante amanhã, já que ele tinha acesso prioritário a um novo portal. Eu respondia com tudo bem, não deixando de pensar que como que ele pode resistir quando um alienígena diz que vai lhe mostrar algo interessante assim, tá ligado? E bem, na Coreia, quando o novo portal aparece, o seu acesso é restrito e uma equipe de investigação é enviada. Após que a investigação da associação estiver concluída, ela será aberta ao público. E hoje é o dia de inauguração deste tal portal. E dizem por aí que uma planta nunca vista antes foi encontrada nesta dungeon. Já em tal local em questão, nosso mano não deixava de pensar sobre esta tal planta desconhecida que poderia ser a chave para restaurar a sua magia. Ele, antes de tudo, precisa verificar esta planta. E com a régua ao seu lado, ele comentava que havia muita gente por aqui, perguntando se todas elas iriam entrar naquela dungeon. Ele respondia que a maioria delas são apenas espectadores ou repórteres. No entanto, ainda assim parecia haver bem mais pessoas do que o esperado. Quando que uma Lamborghini Ferrari chegou no local, o som da poçante chamava a atenção de nosso mano. Este carrão parava em sua frente, e de lá saiu uma certa pessoa. Só esta, que era a pessoa que estava vendo aquelas notícias, sendo chamado de Kang Chan-ho, perguntando por que dele estar aqui. O nosso mano, por sua vez, perguntava ao cabelo na régua quem era essa pessoa, e ele comentava que era o Kang Chan-ho, um caçador de Rank S. Os caçadores de Rank S, que por toda a Coreia só apenas existem 3 deles. No entanto, não era a classificação em si que chamava a atenção de nosso mano, e sim a mana daquele cara, que estava realmente estável e que de fato era um talento raramente visto na Terra. De repente aquele Kang Chan-ho olhou em sua direção. Eles trocavam olhares. Enquanto o nosso mano comentava que os olhos do Kang Chan-ho eram incomuns, o Na Régua falava que disse que são olhos de dragão, e ouviu dizer por aí que é um item bastante raro. Com isso, o Na Régua era pego de surpresa, vendo o Kang Chan-ho vindo de lá. Ele, por sua vez, parava em frente de nosso mano e com toda a sua pala perguntava qual era o seu nome. Sem nem mesmo pensar 2 vezes, ele já mandava na lata, Kinji Léo. Tomando a dianteira, o Na Régua comentava que o nosso mano está lhe ajudando com as dungeons e tal, bababá, perguntando se há algum problema com ele. No entanto, com um olhar das poucas ideias, o próprio Kang Chan-ho olhava em sua direção e falava que não estava falando com ele. Tadinho, até eu fiquei comparando meu mano Na Régua aqui, velho. Enquanto o nosso mano falava lá que era um caçador de Rank F. O Shang-Ho cruzava seus braços e perguntava se era sério. É sério isso mesmo? E tal atitude levava o nosso mano a pensar se ele havia reconhecido a mana inerente que havia no corpo do Kijirel. Afinal, seus pulmões são um órgão de saída. Só porque o sistema respiratório está lesado não significa que a quantidade total de mana do seu corpo diminui. O mago Rank S como Kang Chan-ho poderia facilmente adivinhar a capacidade do oponente com apenas um olhar. Coincidentemente, o nosso mano perguntou se ele não acreditava nele, se deveria lhe mostrar a sua identificação de caçador. Ele, por sua vez, dava um leve sorriso e comentava sobre um despertado de Rank F, e que de fato era curioso que um caçador de um nível tão baixo olharia assim nos olhos de um Rank S olho a olho. E quando ele estava prestes a perguntar algo para o nosso mano, o Na Régua interrompeu, falando que agora era a hora. Assim o tirando do local, falando que originalmente eles vieram aqui só para dar uma olhada na dungeon só. Se eles não saírem agora, vão chegar atrasados para os seus compromissos. Saindo por fim do local, deixando o Kang Chan-ho para trás. Ao lado deles, o Na Régua comentava que o nosso mano realmente não parece saber quem era o Kang Chan-ho, se ele estava vivendo no exterior ou em um lugar sem internet ou televisão, e ele respondeu que apenas veio de longe. Com isso ele comentava que não queria dizer isso porque parece uma fofoca, mas esse caçador, no caso o Kang Chan-ho, tem uma imagem um pouco ruim, levando ele a perguntar o porquê. Assim lhe responderam que o Kang Chan-ho tem registro de agressões, falando que não existe uma pessoa sequer que quer entrar em uma dungeon com um ex-condenado de Rank S, e mesmo que você tente ignorar o seu histórico como algo antigo, os rumores recentes também não são tão bons assim. Levando o Léo a perguntar sobre esses rumores recentes, e ele lhe responderam que entre os seus primos está o Choi-Jin Hunter, um caçador de Rank A que obteve o 3º lugar. Esta mesma caçadora lhe disse que foi atacada pelo próprio Shang-Ho, e ouviu dizer que ele, o Shang Chan-ho, procura briga com indivíduos que ele acha fortes. Todo emocionadinho lá, tá ligado? Nosso mano não deixava de pensar que talvez o Na Régua que tava preocupado com ele, tá ligado? Que talvez um cara de Rank S tava querendo lhe prejudicar. Chamando o Na Régua de mamífero louvável. Tá ligado?
Com isso, ele trocava de assunto e comentava sobre se eles poderiam conversar sobre aquela planta interessante mais tarde. No entanto, algo ainda a respeito do Kang Xiaohu não deixava de sair de sua mente, assim perguntando sobre os seus olhos de dragão ou algo assim, perguntando se isso significa que ele pode ser comprado e vendido como um recurso que você pode usar. Indo com sua mão até seu queixo, o Nahegua respondia que sim. Ele foi dito que tinha um formato de uma pequena bola de gude. Provavelmente ele é usado sendo engolida. No seu celular, o Nahegua comentava que só existia um registro de transações e parece que não havia nada listado atualmente. O nosso mano perguntava se dragões realmente existiam e ele falava que ia dar uma pesquisada. Assim vendo que existe registro de transações sobre os dragões, que não está atualmente listada por ele. Também vendo que os pulmões do dragão são a parte mais impopular deles, levando ele perguntado por que são impopulares, se é por conta de seu preço. Ele era respondido que ao contrário dos olhos e os corações dos dragões, eles não aumentam muito a sua mana. Do que ele viu, o fígado do dragão pode ser usado como medicamento, mas dizem que os pulmões não têm nenhum efeito real. E ao que ele via, o preço dos pulmões dos dragões era até que decente. Falando lá diretamente para o nosso mano que o preço dos pulmões de dragões é cerca de 2,6 bilhões. Ele fala, é mesmo? Só que logo ele percebia que era 2,6 bilhões de din-din, e isso mesmo, levando lá o Nahegua a responder que era, olha só, isso aqui é incrivelmente barato, você nem pode nem comprar outras peças com essa quantia de dinheiro, velho. Olha que coisa barata. E ele, né, velho, aquele que, tipo, tempos atrás estava morrendo de fome, era de fato incrível ver alguém falar que 2,6 bilhões era uma coisa barata. Eu te entendo, meu mano. Eu te entendo. Tempos depois, já em um táxi, mano, via informações sobre o Kang Xiaohu, que mais e mais que ele sabe, mais aterrorizante ele se torna. Surpreso que um cara como ele ainda está na ativa. Com sua moto a seu queixo, ele se perguntava se, por conta dele ter ficado olhando tanto para ele, o Kang Xiaohu vai vir lhe machucar. Pela estrada, seguindo aquele táxi, um carro vinha de lá. De repente, esse carro batia na traseira do táxi. O taxista perdia controle de seu carro e batia com tudo em um poste. Do lado de dentro, preocupado, ele perguntava ao nosso mano se ele estava bem. E sim, de certa forma ele respondia. Enfim, o taxista foi ao lado de fora e começou a xingar aquele cara lá de tudo que é nome, perguntando se ele sabia o que havia acabado de fazer. E bem, pessoa essa que era o próprio Shang-Ho, que falava que já faz um tempo que não dirige, então confundiu acelerar com frear. Uma mentira totalmente descarada. Saindo do táxi, o nosso mano percebia que era o próprio Kang Xiaohu. Com isso, ou mesmo ia até o nosso mano comentando que ele era o Qin Jirel, um caçador de rank F, e perguntando se pode pegar o seu número. O taxista ficava emocionado por ter o próprio Kang Xiaohu em sua frente. O nosso mano, por sua vez, chamava ele de louco, tá ligado? Se ele não sabia dirigir a sua poçante pra ficar batendo em todo mundo. E dinheiro, né, velho? Dinheiro resolve basicamente tudo, só não traz a pessoa amada. Assim, entregando lá para o taxista. Vendo aquela cena lá, o nosso mano só se perguntava quanto que isso aí valia, tá ligado? Por fim, trocando de assunto, o Kang Xiaohu perguntava se ele poderia pegar o número do nosso mano, comentando que infelizmente acabou gastando todo o seu dinheiro, então eles terão de adiar os seus tratamentos médicos. O Léo entregava assim o seu número, não deixando de pensar que não tem certeza do que esse cara quer, ponderando que talvez acidente de trânsito é tratado desta forma, entregando o seu número para a pessoa. O Kang Xiaohu, por sua vez, olhava em direção do número do nosso mano e tinha um certo olhar consigo mesmo. O Kang Xiaohu é filho único de um dono grande de uma empresa. Ele é basicamente aquela pessoa que nasceu com o butico virado para a lua. E antes mesmo de se tornar um caçador, ele já havia adquirido um registro de agressão agravada. As pessoas pensaram que ele se salvaria contratando bons advogados, já que tinha dinheiro, mas ele supostamente recebeu esta sentença de agressão e foi preso. A internet estava cheia de testemunhos que o Kang Xiaohu andava por aí batendo nas pessoas. No entanto, o maior escândalo foi outra coisa: seus pais, que infelizmente acabou perdendo as suas vidas por conta de uma evacuação de uma dungeon. Kang Xiaohu vendeu todas as ações de sua empresa, que herdou imediatamente após o incidente. Essencialmente, vendendo a empresa de sua família, as pessoas usaram o fato de que seu período de despertar não era claro como um pretexto, e aumentando ainda mais as fofocas e os dedos apontando para ele, as pessoas falavam que ele havia cometado um ato terrível com sua família somente por dinheiro. Isto foi tudo que se passou na mente do Léo enquanto olhava em sua direção, apesar de pensar que isso não foi dado como uma prova, enquanto mesmo comentava que era uma pena que ele era apenas um babado na régua. Enquanto se sentava em seu carro, ele comentava que conhece um emprego que paga muito melhor do que o que ele está agora, dando um leve sorriso, visivelmente cheio de segundas intenções, perguntando para o nosso mano se ele quer saber mais sobre isso. O que será que está para acontecer daqui pra frente? Será que o nosso mano e esse cara aí vai sair no meia hora de porrada sincera e ele vai perder e nosso mano vai ficar famosão? Será que este cara na verdade até que este boy só tá fazendo isso de fachada por conta de alguma coisa? Será que este manhwa vai ter uma morena forte dos abdômenes definidos para eu chamar ela de uma baita de uma morena? Bom,
Essas são perguntas que ainda não temos resposta, né, velho? Só deixando o teu like e se inscrevendo aí para sabermos. E na moral, velho, este manhwa até aqui tá me parecendo bem interessante. Na minha opinião, o seu ritmo aqui eu consegui adaptar, foi uns 9, 10 capítulos aqui. E no seu ritmo, ele tá sendo um pouco lento, tá demorando para acontecer algumas coisas. Mas isso de longe tá sendo um problema para mim. Mas eu consigo entender as pessoas que conseguem ver isto como problema. Porra, a gente tá na era do TikTok, né, velho? Tem que ser informação atrás de informação, atrás de informação, atrás de informação, né, velho? Mas, ser bem sincero, o que me prende na história é a sua construção de mundo. Não é nada novo, o que não foi apresentado aqui. Esse sistema de caçadores, ranqueações, dungeons, isto não é nada novo, eu sei. Mas a interação de nosso humano, que é basicamente um alien, e que traz a sua perspectiva de sua vida passada em seu planeta, eu acho isso interessante. Porra, eu achei bastante interessante o seu planeta, tá ligado? Que é basicamente um mundo alagado, que provavelmente são monstros, ou aliens, né? Que vivem, que são de formas que lembram bastante peixe, e daí partiu a sua evolução de homens peixes, tá ligado? Eu gosto disso aqui, pra quando eu estiver conversando com a Morena, eu falo, nossa, tá ligado esse mundo aqui, babababá, evolução, homem peixe, aí eu saio grandão como inteligente, tá ligado? Aí Morel. Enfim, eu gostei do manhwa, gostei também da personalidade de nosso mano, que em contrapartida ele pode aparentar ser aquele cara frio, mas é porque ele só não sabe se expressar mesmo, e eu gostei disso, tá ligado? O nosso mano na régua, que tem basicamente aparência de um cara delinquente, que seria um mau caráter, foi a pessoa até agora que era uma gente boa de todo este manhwa, velho. Gostei de sua personalidade, logo lá no seu flashback, prestes a morrer, lembro logo da mamãe, isso aí já me dá uma pontada no cocô, eu falo, porra, esse cara aqui é gente boa, velho, tenho que proteger ele. E além do mais, eu gostei dessa pegada Saitama e Genos, que é... Eu senti isso dos dois, a interação dos dois. Saitama e Genos, com o Genos, que é o nosso mano na régua, achando que vai aprender alguma coisa do super incrível, Léo. E o Léo lá pensando, que diabo esse cara tá fazendo, porra. Eu gostei bastante dessa interação dos dois aí. Tem o Kang Sheol, que a gente tem bastante pouca informação sobre ele, que pode ser basicamente o vilão da história, ou aquele cara que de premissa vai de contra o protagonista e depois vira amiguinho. Enfim, foi isso que eu achei da história até aqui. Mas e você? Você gostou desse manhwa? Achou ele interessante? Achou ele chato? Deixe a sua opinião aí nos comentários, que eu tô bastante curioso para saber. Dito isto, é aquilo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até uma próxima. Um beijo. Hoje mais cedo eu fui no mercado e comprei uma garrafinha de água de coco. Aceitas uma água de coco? Muito boa. Tchau!